Amém, queridos. Confesso que meu coração está com temor e tremor. Amém? Eu gosto muito de dar aquele glória a Deus. Eu queria ver se vocês já chegaram. Glória a Deus! Cadê o povo do glória a Deus? Já chegou? Aplauda Jesus, querido. Amém. Você não veio aqui por um acaso. Amém? Nem de qualquer maneira. Foi o Senhor Jesus que trouxe você aqui, querido. Ele quer cuidar de você. Nós ouvimos falar de tempos difíceis, mas o tempo sempre foi difícil. E o Senhor, Ele tem uma palavra para você essa noite. Ele tem guardado você, no seu trabalho, ministério, família. Ele tem nos protegido. Então, creia nessa palavra. Também quero dar um testemunho. Amém? Amém. Então, vamos ganhar tempo? Isaías 53. Essa palavra, ela mexe muito comigo. A gente fica pensando, né? Puxa, o que eu vou falar? Aí o Senhor me colocou essa palavra no coração, que é o que eu amo. Que é a palavra que fala todo o tempo comigo. Isaías 53. 5 versículos. Amém? Amém? Quero agradecer os pastores. Maravilhoso, sensacional esse treinamento. Desde a semana passada, eu fui embora sexta, voltei segunda. Está maravilhoso. Cada pastor, cada irmão que está cuidando da gente. Puxa, eu estou assim maravilhado. Eu, minha esposa, Rose, fica de pé. Minha esposa, Rose. Amém, querido? Muito obrigado, pastor Genuário, os outros pastores, meus pastores, muito obrigado. Me sinto cuidado, protegido, amado. Igreja de Bertioga, Deus te abençoe. Eu amo vocês, queridos. Vocês estão no meu coração. Nós vamos ganhar aquela Bertioga inteira, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ler aqui. Queridos, deixa eu só falar uma coisa. Foi falado de coração aqui. Nelma, né? Foi... E exatamente isso, Isaías, um dos profetas, ele tinha uma sensibilidade muito grande. Ele tinha uma precisão muito grande por causa do coração sensível a Deus, o relacionamento tão íntimo com o Senhor. Ele trouxe esses 5 versículos que nós vamos ler, uma precisão do nosso Senhor Jesus tão maravilhosa, tremenda. E é isso que nós precisamos, ter essa intimidade, esse coração quebrantado. Isso é tremendo. Eu quero ler só os 5 primeiros versículos. Fala assim, ó. Quem creu em nossa pregação? Uma pergunta. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo, diante dele como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhávamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse, irmãos. Tremendo. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dor, que sabe o que é padecer, e de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós os
considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia, querido. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Aplauda essa palavra, querido. Aplauda bem forte, querido. A gente poderia já ir embora. Tremenda essa palavra. Glória a Deus. Ele faz uma pergunta: quem creu em nossa pregação? Eu queria fazer uma pequena introdução do capítulo 51, versículo 3, que fala assim, ó: o Senhor voltará a consolar Sião e terá compaixão das suas ruínas. Seu deserto florescerá como Éden, sua terra desolada como o jardim do Senhor. Ali haverá alegria, exaltação e cântico de gratidão, e encherão o ar. Sim, sou, no 12 agora, sim, sou eu quem consolo. Querido, eu quero falar uma coisa para você. O Senhor vai te consolar. Ele tem uma palavra de consolo essa noite para você. Ele tem cuidado. Ele tem visto o seu coração. Ele tem cuidado da sua família. Ele tem cuidado do seu ministério. Ele tem cuidado de você. Quem creu na pregação do Senhor? Isaías estava sensível. Ele percebeu que os judeus não iam crer. Situação difícil. Imagina, no Velho Testamento, o nosso povo, Israel, era levado cativo, passava situação terrível, eles pecavam, aí vinha o juízo de Deus, dificuldade. Aí o profeta vinha e falava: olha, você tem que se converter, você tem que largar o mau caminho. E vinha o juízo de Deus, dificuldade tremenda. Mas ele começa a falar do nosso Salvador. Ele começa a falar, porque ele estava se identificando com cada um de nós, se identificando com você. Eu me identifico com isso que vai ser falado aqui. No 52, no versículo 13, fala que ele estava desfigurado, que não havia aparência alguma. Imagina, como é que vai crer? Como é que a gente vai crer? Olha, vem tempos difíceis. A ganhou para a presidência, ou B, agora o negócio vai ficar ruim, agora aí a gente começa a encher aquilo no nosso coração. Aí vem uma palavra de consolo, e a gente acaba não acreditando, não crendo. Por quê? Naquela época, falar 600 anos ou 700 anos aproximadamente de um Salvador, numa precisão como se já tivesse acontecido, quem ia crer? Como? Como que vai crer numa palavra dessa? Olha, um menino nasceu, um filho nos deu, e o seu ombro está o governo. Olha que coisa, já tinha dado, mas ele estava falando 600 anos antes. E interessante que quando Jesus chegou, em João 1:11, fala: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Quem são os deles? Quem são o dele? Todo mundo, porque a palavra diz que ele, por ele, tudo para ele foi feito. E não conseguiram crer. Se cumpriu. Não creram, não conseguiram crer. Por que será? Por que será que não crê, querido? Crer, é simples, é crer. Advocir Teixeira falou uma coisa aqui, é um pensador. Se você pesquisar aí no Google, você vai ver. Ele fala assim, ó: o calor do sol tanto endurece o barro, como amolece a cera.
Pela mesma ação, meu silêncio pode causar felicidade ou mal-estar. Depende do seu coração. Depende do seu coração. A palavra veio. Jesus veio, ele já morreu por nós. Aleluia, queridos. Era para nós estar explodindo. Oh, meu Deus. Interessante isso aí. Eu queria passar para outro versículo, que ele fala assim, ó. Porque foi subindo como um renovo, diante dele como uma raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Será que talvez o coração de algumas pessoas olha e fala assim, puxa, eu não tenho nenhum ganho. Tentei passar isso para uma pessoa que falou que tem chamado pastoral e tu está estudando. Aí mandei um áudio de 10 minutos falando, olha, Paulo falou que ele já sabia, porque o Espírito Santo expressamente dizia que ele ia passar sofrimento, perseguição e dificuldade. Mas o Senhor o livrou de tudo, até mesmo de uma cobra que picou ele, e ele fez assim, jogou de lado e foi embora. Tinha certeza, absoluta certeza de quem ele era, de quem Jesus é. Por que será que nós não cremos? Ele fala, foi subindo como um renovo. Talvez o novo para nós é difícil receber. É difícil talvez, o novo. A palavra fala assim, ó, 2 Coríntios 5, 17, fala assim, ó, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Ou seja, tem que estar em Cristo Jesus para ser nova criatura. Não dá para a gente estar nessas falácias, não dá para a gente estar na novela, não dá para a gente estar no futebol para ser nova criatura. Às vezes a gente está no celular, às vezes a gente está em situações que aparecem ao nosso redor e nós queremos ser nova criatura, mas não dá. Tem que estar em Cristo Jesus para ser nova criatura. Aí nós começamos a entender o porquê às vezes que não compreendem. Porque ele começou falando sobre quem que vai crer. Essa é a máxima. Quem que vai crer? Quem que vai crer naquele testemunho que eu vou dar daqui a pouco? Quem que vai crer? Ele fala assim sobre a raiz. Aí eu fiquei pensando nisso, né? A raiz, aí a gente olha aqui, estuda ali. Daqui a pouco, lá no Nordeste, eu nunca fui para lá, mas eu vi alguém falar que lá é assim, é seca, esturricado. Tem uma raiz, ela parece até que quer crescer, mas não tem água, está esturricada, mas ela tem vontade de crescer aquela raiz, de dar o fruto. Irmãos, para pensar. Será que nós não estamos assim? Tem a raiz, queremos brotar, crescer, mas ao redor está seco, esturricado. Talvez a condição dentro da sua casa, no trabalho, a condição agora que nós estamos passando, eu como guarda civil em Bertioga, puxa, como está difícil para nós lá, como está ficando difícil, então ao redor, seco, esturricado. Ele está dizendo isso, mas se você está passando por isso, se tem ao redor, está ressecado, você não consegue, fala, puxa, eu não consigo caminhar, não está dando certo, não cresço, não dá, está ao redor, saiba que Jesus se identificou com você, Ele se identificou com você, querido, Ele está se identificando agora com você. Era isso, Isaías estava falando, olha, Ele está se identificando contigo. Se você está passando por isso, uma terra seca, esturricada, não dá nada, imagina isso, mas o Senhor é poderoso, Ele pode mudar essa história, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso demais, querido. Às vezes pode ser uma motivação errada. Aqui no Marcos 9, do 30 em diante, fala que Jesus estava com seus discípulos, e ele estava na Galiléia, e ele foi a Cafarnaum.
E aí ele estava falando sobre isso, falando, olha, vem cá, eu vou morrer, vou ressuscitar ao terceiro dia, e vocês precisam entender isso. E eles não conseguiam entender, eles tinham medo de perguntar, a palavra fala, eles tinham medo, eles não conseguiam entender isso. No 32 fala assim, e eles porém não compreenderam isto, e eles tinham medo de perguntar. Então vamos pôr Galileia até Cafarnaum, eu pesquisei, dá 30 quilômetros mais ou menos, vamos pôr que ele andou 15 num dia e 15 no outro. E ele falando, olha, eu vou morrer, vou ressuscitar. Estava lá incutindo no ouvido, e eles não conseguiam entender. Mas quando ele chega em Cafarnaum, acontece uma coisa. Eu imagino, posso imaginar? Vocês me dão? Eu imagino Jesus, 15 quilômetros, o dia todo andando e falando, olha, vem cá, eu vou morrer, ressuscitar. E eles, o quê? Onde? O que foi? Não, o que ele está falando? Não estava entendendo nada. E não perguntava. E no segundo dia de novo. Aí quando chega em Cafarnaum, no 33, fala assim, então chegaram em Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos, sobre o que vocês estavam discorrendo ao caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho eles tinham discutido entre si sobre quem era o maior. Imagina Jesus ali falando com eles, passando as informações, tremenda revelação, e eles querendo, quem que é o maior aqui entre a gente? O que está acontecendo? Quem creu nessa pregação? Quem pode crer nisso? Eu queria dar um testemunho, querido. Quem pode crer? É o improvável mesmo. Por 10 anos da minha vida, eu usei droga. Fui uma pessoa, um lixo. Sabe, aquele lixo que no meu trabalho, quando certa feita o comandante estava no telefone, querendo arrumar um guarda, para poder mandar para um lugar, e ele falou, eu tenho aqui o Marquinhos aqui. E pela conversa não deu certo. E ele, não fica aí. Ou seja, uma rejeição enorme. Sabe, queridos? Terrível. Saía um dos pontos que marcou muito minha vida, foi eu usar tanto que meu intestino ele perdeu o controle, e eu cheguei em casa todo defecado. Minha esposa ali, ela pegou, lavou e foi falar comigo. Eu briguei com ela, sabe? Era um tremendo inferno minha casa. Talvez você deve estar passando por isso, não sei. Eu não sei. Aí na segunda vez que aconteceu isso, minha esposa pegou e guardou a calça, ela rindo lá. E quando eu acordei, ela pegou e falou assim, você aqui. Eu cheguei a esse ponto, querido. Eu cheguei ao ponto de ser rejeitado na família. Por quê? Porque eu roubava as carteiras. Hoje eu não roubo mais, tá, querido? Pode ficar em paz. Fui transformado. Mas eu fui rejeitado. Fui humilhado, querido. Certa feita eu estava numa época de carnaval e eu estava já uns 3 dias na rua e passou um camarada assim, com uma bebida, e eu já estava ruim, e eu falei, dá um gole aí desse, chamava capeta o negócio, olha, até isso, uma desgraça. E eu bebi aquilo, e quando eu bebi, eu não aguentei, vomitei assim no chão, assim, querido, e eu me lembro vagamente que eu tentava levantar, que eu não conseguia, dava uma impressão que eu estava nadando no vômito. Só que tem uma palavra que fala assim, que Jesus foi que te escolheu, não foi você que escolheu ele, foi Jesus que te escolheu. É tremendo isso. Hoje eu sei,
Hoje foi tremendo, porque ele se identificou comigo. Ele viu o meu sofrimento. Você já foi rejeitado? Já foi humilhado? Chegou aqui desse jeito? Ele se identifica contigo, querido. E eu imagino, tá, pastor? Não sei se foi assim, mas eu imagino que Jesus estava ali. Enviou alguém ali. E deve ter perguntado, na concepção de vocês, alguém quer esse lixo aqui? Alguém quer isso aqui? Eu imagino, porque eu estava prestes a morrer, estava condenado pelos traficantes, em casa estava todo arrebentado, serviço prestes a ser mandado embora. Eu imagino que falaram, não, a gente conhece esse cara, esse lixo. Eu imagino Jesus falando, eu quero, é meu. Sabe, querido, se você tem essa situação dentro de casa, tem um filho, ou se tem um parente, ou está passando alguma coisa, Jesus se importa com isso. Jesus se importa com essa situação, seja ela qual for para você. Se ela for aquela rejeição, humilhado, o que você passou, querido. E isso impactou muito a minha vida, conhecendo a palavra do Senhor. Interessante também que uma certa feita eu fui buscar droga num lugar. Interessante que é importante a gente falar de Jesus. Fala de Jesus. Mesmo em tempo e fora de tempo. Eu não sei pregar. Não sei. Não, fala um versículo bíblico. Pronto. Porque eu fui buscar droga num lugar lá. E aí, cheguei, me venderam algo que não era, a gente chama de bica, né? Que é bicarbonato, devia ser cocaína. E eu fui reclamar. E aí, qual que é? Você está me vendendo bica? O patrão lá puxou a arma assim, abre a boca, você vai morrer agora. Nossa, ali eu achei que eu ia morrer mesmo. Abri a boca, ajoelha, e colocou a arma na minha boca. Sabe, querido, eu não tinha condições de falar, mas eu pensei naquilo que falavam para mim. Olha, não fala por Deus, nem chama outro tipo de coisa. Fala Jesus, que você vai ter uma experiência com Ele. Sabe o que aconteceu, pastora? A mulher dele saiu assim de trás de uma casa, era meio uma biqueira lá, um negócio estranho lá, e ela falou assim, esse cara é polícia, se você está incondicional, se você matar esse cara aqui, vai chover de polícia, não sei o quê. Quando ele tirou a arma da minha boca, eu corri 1 ano mais ou menos, achei que ia ser acertado pelas costas. Foi uma das experiências mais profundas que eu tive com o Senhor. Querido, eu também tenho uma outra experiência que eu passei e eu quero falar, em nome de Jesus. Eu fui fazer um tratamento, o Senhor me resgatou, começou a trabalhar na minha vida em 2003. Em 2005 eu sofri um acidente, que o meu cunhado estava na moto, eu na garupa, bateu no micro-ônibus, ele morreu e eu fui para a UTI. Era para morrer, era para eu estar no inferno, irmãos. Eu fui fazer um tratamento numa casa de recuperação que não era cristã. Então, eu ainda estava em processo, estava trabalhando, eu só tinha largado as drogas por um período. Graças a Deus. E veio esse acidente. Sabe, querido, às vezes a gente olha aqui, homem de dor. Às vezes a gente olha aqui, desprezado, rejeitado, sofrido, foi desfigurado. Talvez você possa entender, eu imagino que depois, talvez dessa palavra, ou você meditando com o Senhor, você possa entender que às vezes o sofrimento, às vezes a situação que acontece na nossa vida, é uma oportunidade para você crescer, para você ter um relacionamento mais profundo com o Senhor, você possa mudar a direção, mudar a sua mente, entender e vencer, querido, porque o Senhor, Ele te dá a vitória, Ele é tremendo, Ele é poderoso para isso. Entenda isso, irmão. E eu fui para a UTI. Sabe, irmãos, eu na UTI, por um período, eu escutava minha esposa falar. Então, querido, entenda, às vezes você tem alguém na UTI aí, você que está me assistindo, ela escuta o que está falando. Eu não conseguia responder, minha esposa falava, você tem que reagir,
O médico está falando que você tem que reagir. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo, porque eu estava ali na UTI, eu não tinha noção do que estava acontecendo. Terrível, pastor! E eu naquela doideira de querer sair daquilo, e de repente, eu estava com um tubo, né? Ele vem até o estômago aqui, ele infla. Eu lembro que eu arranquei o tubo assim, quase arranquei dente, com campainha, com tudo. Foi terrível. Era para ter morrido. Estava ali. Quando eu fui para o quarto, a médica chegou, olhou, mandou abrir a boca, falou, era para ter arrancado campainha, ter morrido. Você arrancou os tubos, você arrancou o tubo da tua garganta. Eu tive embolia gordurosa no pulmão. Era para ter morrido. Se tem algum médico aqui, sabe que era para ter morrido. Interessante, né, queridos, que eu fiquei mais uns dias nesse hospital. E quando eu saí do hospital, aí começou a vir a dificuldade, porque eu quebrou a perna, quebrou a bacia, aqui a clavícula, fiz um monte de cirurgia. Fui moído, irmãos. Por isso que eu me identifico tanto com essa palavra. Por isso que Jesus é muito real na minha vida. É tremendo isso, é verdade a palavra. Eu tive alta e a gente foi para a casa da minha cunhada, inclusive chama Maria da Penha, né? Penha, esposa do pastor Damásio, né? E eu estava ali, na hora de dormir, de repente, eu fiquei muito tempo com a sonda, e aí começou a vazar sangue pelo canal da urina. Começou sangue para todo lado, eu comecei a ficar desesperado. E olha que eu não conhecia Jesus ainda. Olha que eu só ouvia falar. Olha que eu só tinha visita no quarto que vinham falar de Jesus. E eu entrei em pânico, porque começou a vazar sangue. Eu falei, pronto, agora eu vou morrer. Agora estou vazando sangue tudinho. E os homens aí entendem como que eu fiquei naquela hora. Eu falei, meu Deus do céu. Não é, pastor? Se eu pudesse brincar aqui, eu ia. Mas imagina você ver vazando sangue, a perna com uma gaiola terrível, que eu vou pedir para minha esposa trazer aqui. E eu, naquele desespero louco, minha esposa, a gente dentro do banheiro da minha cunhada, sangue para tudo quanto é lado. Daqui a pouco foi melhorando. Parou de sair sangue, saiu uns pedaços de carne, assim, tipo um bife de fígado saindo. Agora deu. Quem gosta de bife de fígado, pronto. Mas foi, querido, terrível. Fui para o hospital, logo quando amanheceu, passei o dia inteiro fazendo exame, e o doutor, no final de tudo, eu tenso, ele chega para mim e fala, olha, está tudo normal, é porque machucou. Se não sai o sangue, poderia ter problema. Eu tive também uma experiência com o Senhor, e eu creio que foi Ele que falou no meu ouvido. Precisa ser curado de dentro para fora. É de dentro para fora, querido, que precisa ser curado. Às vezes a gente vê os exteriores, às vezes a gente vê a terra seca, às vezes a gente olha, é fulano que agora vai governar o país, é ciclano, meu Deus, o que nós vamos fazer? E esquece que o Senhor se identificou conosco, com as nossas dores, e Ele levou sobre si, querido. E Ele entregou para nós a vida dEle, eterna, linda e maravilhosa. Ele entregou poder para nós também, querido. Em nome de Jesus, creia nisso. De dentro para fora, é do coração. É muito maravilhoso. Essa gaiola ficou na minha perna. Eu ia pedir para o Léo, ou quem puder colocar a... Querida, essa gaiola, desde 2005, ela está comigo. Ela ficou na minha perna 1 ano e 7 meses. Primeiro foi exatamente, que pega aqui, ó.
Uma que pegava assim, a outra assim, e essa que é o Lizarov. Aqui, ó. Olha o tanto de osso. Dá para ver aqui, ó, bem aqui embaixo, tanto de osso, aqui, ó, que foi tirado porque deu osteomielite. Apodreceu o osso. E o médico arrancou fora. Ali. E eu olhava aquilo e falava, meu Deus, não vou andar mais. Aí eu falava, doutor, eu não vou jogar bola. Ele, você está prestes a perder a perna, ele está preocupado em jogar bola, cara. Está louco? Ali, ó. Olha o tanto de osso que foi tirado aqui, querido. Lá em cima, o doutor fez um corte, que é aqui, ó, tá vendo? Esse corte foi aqui em cima. Para vocês entenderem. E de 6 em 6 horas, eu pegava esse parafuso aqui e esse que estavam assim, ó. Eu coloquei assim para ficar melhor, mas ele estava assim. Então, eles estavam aqui, aqui e aqui. E de 6 em 6 horas, eu vinha regulando aqui, ó. E ele fez um corte aqui em cima, e de 6 em 6 horas eu vinha regulando. E 6 da manhã, meio-dia, quando dava 18 horas, eu já não estava aguentando mais de dor. E meia-noite, e doendo. Sabe, querido, que forte isso que eu vou falar. Às vezes você está passando situação, está passando dor, dificuldade dentro do casamento, com a família, um trabalho, às vezes uma unha encravada, e está aí, né? Ai, ó céus, ó inferno, ó não sei o quê, ó o fulano, não vou falar, né? Mas eu precisava me torturar, sentir dor. E chegou uma hora, fiquei 70 dias. Eu fiz 4, mas é 70. E eu tinha todo tipo de sentimento. Um era matar ela. Eu queria matar ela. Sério? Falei, você tem que ficar acordada aqui comigo. Ela morrendo de sono, não estava aguentando mais. Tudo que já passou comigo nas drogas. Agora o acidente. Meia-noite, ela morrendo de sono. Você acorda, eu estou com dor. E você não vai fazer nada. Eu não vou fazer o quê? Que vontade de matar ela. Sabe, quando você está passando alguma situação, alguma tortura, uma dor, você olha para o outro e você fala, você tem que sofrer igual eu. E eu tinha que apertar. E aí, conforme eu ia apertando, ia puxando esse osso do meio para chegar embaixo. E ia nascendo o osso em cima. Irmãos, que loucura é isso. Eu não sabia de nada. E eu fazendo aquilo e muita dor. Chegou um dia que eu estava disposto. Falei, eu quero saber de uma coisa? Eu estou com a chave e tudo aqui, eu vou soltar esses parafusos, eu não aguento mais. Eu vou arrancar isso aqui. Vou, eu já sou médico, eu já fiz 9, tinha feito já umas 7 cirurgias, qual total fiz 9, e eu não quero saber mais. E outra coisa também, eu leio essa Bíblia aí que falam que é a palavra de Deus, e Deus não me responde, não tira a minha dor, não morre a minha esposa, porque eu quero que ela morra, e nada acontece. E eu estava disposto mesmo, Fridas. Peguei a chave. O médico tinha mostrado para mim como funcionava. Já tinha feito uma cirurgia com martelo, serrote, cheiro de queimado. Coisa horrível. Eu falei, vou arrancar isso aqui. Não quero saber mais. E eu estava disposto. Quando eu pus a chave para tirar o senhor. Você quer a tua perna? Foi uma das experiências. Irmão, estou aqui, foi improvável, porque Deus falou no meu ouvido. Porque Deus me livrou, Deus está comigo em todo o tempo. Ele se identifica com você, querido. Você acha que Ele não está, você acha que Ele te abandonou, você acha que Ele não está ouvindo, mas está. E eu tomei um susto. Eu quero. Então não desista da sua perna. Irmãos, tremendo, não desista. Não desista do seu ministério. Não desista do seu casamento. Está próximo, está chegando, está doendo.
está doendo, é de dor, é de sofrimento. Às vezes nós não entendemos, mas está forjando o caráter, está deixando você uma melhor esposa, um melhor marido, está deixando um melhor funcionário, um melhor pastor. Não desista, está doendo, é dor. Só que Jesus levou sobre si todas as dores e as enfermidades, e nele você e eu somos curados. Aplauda Jesus, querido. Nós somos curados, querido. Está apertando, está doendo. Ele fala assim, ó, ele foi esmagado, transpassado por causa da sua iniquidade, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas rebeldia. E tem uma palavra transpassado aqui, querido, que foi tremendo. Eu fui pesquisar ela, me deu um choque. Ela, no original, é shalahu. De todas elas, eu achei interessante que fala assim, contaminado, impregnado. Todo o nosso, tudo, querido. Não foi só um pecadinho, não foi o pecado de ontem, tudo impregnou em Cristo Jesus. Ele foi impregnado. O transpassado também cabe a lança do soldado que entrou nele assim. Sabe o que saiu? O sangue dele, água, vida foi e alcançou o mundo inteiro, querido. O sangue que é vida, a água que é a palavra que transforma, que muda a nossa vida, irmãos, foi jorrado. Interessante que ele representa a azeitona, quando ele tinha um lugar preferido, que era o Getsemane, e ele ia para o Getsemane, e era tremendo isso, e eu quero encerrar nisso, se eu puder. Jesus, entenda, e nós vamos fechar. No Getsemane, havia ali uma prensa, e eles prensavam azeitona, produto da oliveira, e a azeitona prensada sai o azeite, querido. O azeite representa a unção de Deus, e Jesus era preferido dele, aquele lugar. Ele ia para lá, ele era prensado, ele foi esmagado, por mim e por você. E quanto mais esmagado, está sendo esmagado, querido, você está sendo espremido, para sair o óleo da unção, irmãos. Quanto mais espremer, quanto mais, querido, aqui, eu estava me torturando, eu é que causava a minha própria dor, e eu fiquei entre, eu vou perder a perna, ou eu continuava, ou eu fico sem o casamento, ou eu continuo e Deus transforma, porque Ele transforma, Ele muda, ou eu fico no ministério ágape, ou o Senhor muda, Ele transforma, Ele faz. É tremendo, ele esmaga, está esmagando, ele está sendo esmagado, permanece firme, continua, porque está saindo o óleo da unção. E o mesmo fruto, querido, é esmagado de novo. Eu sei que o pastor Roberto já pregou isso aqui, mas eu quero pregar também. Esmagado de novo, pela segunda vez, o mesmo fruto, irmãos. Olha que coisa poderosa, o mesmo fruto, já está um bagacinho. Então vai esmagar mais um pouquinho, porque tem mais um óleo para sair, o da iluminação, você vai brilhar onde quer que você vá, no seu casamento, no seu ministério, no trabalho, onde quer que seja, irmãos, que o Senhor possa tocar. Só que está um bagacinho já, está difícil, não está aguentando mais, está desistindo, quer desistir, mas vai mais um pouquinho, irmão, só mais um pouquinho, e mais uma apertada. Aí sai o óleo que faz o sabão para lavar e limpar toda a sujeira, querido. Aquele que confessa os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e te purificar de toda injustiça, irmãos. Está um bagacinho, já não tem nem mais fruto, vai amassar mais o quê, né, irmão? Se alguém pudesse dar um testemunho aqui, ia falar, meu Deus, vai amassar mais o quê? Só que ainda tem mais uma prensa, era uma pedra em cima de uma madeira e tinha o fruto. Aí veio uma pedra, aí saiu o óleo da unção, de novo, terceira pedra, na quarta pedra. Ó, você tem unção já, você tem poder. Ele mandou os 72 lá, e os 72 curou, libertou,
ele fala assim: olha, eu te dei poder para isso, mas não fique contente com isso só. Por quê? Porque vocês têm que ficar contentes, porque o nome de vocês e dos seus filhos e dos seus parentes, de todos os seus, está arrolado no céu. Eita glória! Está lá escrito no céu, irmão. Mas tem o outro, né? Vocês brilham, vocês são luz do mundo. Mas ainda tem mais um, que está um bagacinho. É o óleo da alimentação, as irmãs que faz comida com azeite, tem esse óleo também. Sabe, querido, se você permitir que passar o processo, você vai ter poder, você vai iluminar onde quer que você esteja. Oh, glória a Deus! Você tem poder, vai iluminar, você estará limpo e você também poderá alimentar as pessoas que tiverem fome e sede de justiça e de Deus. Amém, querido? Amém! Aplauda o Senhor Jesus! Vamos orar, querido. Obrigado. Vocês são maravilhosos, lindos, tremendos. Amém. Vou ficar de pé, pode ser? Eu queria orar. Posso orar, pastor? Rapidinho. Senhor, nós entregamos a sua palavra. Ela é viva, eficaz, e ela é penetrante, e ela tem poder. Senhor, tem corações aqui que se identificou. Tem corações aqui, Senhor, que está passando situações terríveis, seja em qual área for. Não importa a área. O que importa é que o Senhor trabalhe para aqueles que nele esperam. Lembra, querido, você que foi tocado, você que a palavra mexeu, ou que está passando situações parecidas com essa, ou pior do que essas, o Senhor Jesus, Ele se identificou com você. Agora, o que você precisa fazer, querido? É isso que o Senhor quer, que você se identifique com Ele agora, santo, puro, filho de Deus, como foi dito aqui. Essa é a tua vitória, querido. Você precisa se identificar agora com Jesus. Ele pegou todos os seus pecados, todas as suas mazelas. Se você foi desprezado, Ele também foi. Se você foi ultrajado, Ele também foi. Se você foi esmagado, como foi dito aqui, Ele também foi. Ele entende você. Por isso que Ele está dizendo: agora recebe a minha vida. Recebe a minha vida. A minha vida vai te curar, ela vai te transformar, vai mudar a sua história. Querido, lembra que o vinho, o melhor vinho, que representa o sangue de Cristo num casamento, ele foi deixado para o final. Se você está já vivendo um final do seu casamento, o final dessa vida em relação com seu filho, com sua família, no seu trabalho, você entrou aqui falando: é o último dia que eu venho à igreja, é a última tentativa. Saiba que agora começa algo novo. E eu quero dizer uma coisa: água não transforma em vinho. O que transforma em vinho é a uva. Então, vai acontecer um milagre na sua vida, porque somente um milagre, pastor, pode mudar essa sua história. Muito obrigado, Pai. E é no nome de Jesus que nós oramos, te agradecemos.